Crime de responsabilidade de ministros do STF. Atividade político-partidária. Sim, ministros do STF que se rebaixam, que destroem o cargo e a instituição, interferindo na política do país, nos legisladores, determinando o que se pode ou o que não pode pautar, essas pessoas são passíveis de impeachment. Se fosse executado no Brasil esse artigo, talvez não ia sobrar nenhum ministro na nossa Suprema Corte. Alguns dias atrás saiu na imprensa o fato de que os ministros do STF teriam encontrado com o Lula o pedido para que o Lula pressionasse os partidos da base para que os deputados retirassem as assinaturas da anistia, do requerimento de urgência da anistia. Isso é um crime, por isso eles já deveriam ter sofrido impeachment. Não satisfeitos e na total convicção da impunidade, afinal de contas eles são os detentores do grande martelo jurídico do Brasil, os deuses do Olimpo, não satisfeitos, Moraes agora começa a falar diretamente com figuras políticas para impedir a anistia. E o mais chocante, a imprensa publica isso como se fosse algo totalmente natural, como se não houvesse um artigo na nossa Constituição que proibisse exatamente esse tipo de ação dos ministros. Diante da pressão por anistia, Moraes busca classe política e amplia acenos enquanto modula decisões. A articulação envolve jantares com políticos, visita ao Congresso e até decisões recentes sobre punições impostas aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. Pergunta: para que serve o Congresso? Para que serve deputados? O dinheiro que se gasta, gente, com deputados, assessores, cota parlamentar, emenda, para que um ministro, que não recebeu voto nenhum, comece a entrar em contato com deputados e, de certa forma, faça aquela coação velada, né, intimidação, para que esses não assinem a anistia e não levem adiante a anistia. Com a intensificação do movimento pela anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem feito movimentos interpretados por parte do Congresso e da própria Corte como uma tentativa de alcançar demonstrações de apoio. A articulação envolveu jantares com políticos, visita ao parlamento e até decisões recentes que indicariam uma inflexão nas punições impostas aos envolvidos por ataque. Embora o magistrado tenha um histórico de bom trânsito político desde que assumiu a cadeira do STF, a percepção entre parlamentares e colegas da corte, ouvidos em caráter reservado, é que ele intensificou esses contatos no momento em que a pressão de bolsonaristas se acentua. É impressionante, é só bolsonarista que lutando pela anistia, não é pessoas normais e sensatas, não. Relator das ações relacionadas a uma tentativa de golpe no país, Moraes se tornou o principal alvo do o alvo... Não, cara, eu não dou conta. Moraes é o alvo do Bolsonaro. Não é o Bolsonaro que é o alvo do Moraes. Olha como as coisas estão completamente invertidas, deturpadas, assim, corrompidas. Mas, mais uma vez, a gente não pode perder aquela capacidade de sentir indignação quando ministros do STF desrespeitam a Constituição, agindo de forma político-partidária, para impedir que um determinado projeto siga adiante ou tenha êxito, sendo que quem deve deliberar, quem deve debater e discutir esses projetos é único e exclusivamente representantes eleitos. Entenda isso. Representantes eleitos, pessoas que receberam diretamente votos para que ele possa representar a vontade desses eleitores no parlamento. Um ministro do STF não teve voto. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, Fux, eles não tiveram votos. Eles não têm a prerrogativa de ir lá interferir em como o Congresso vota ou deixa de votar. Em 2010, Gilmar Mendes disse abertamente para todos os cantos: a prerrogativa da anistia é privativa do Congresso. Inclusive, o Congresso pode anistiar até mesmo os próprios membros. É algo político. É algo que sustenta e fortalece a democracia, porque são representantes eleitos deliberando sobre uma anistia. O que a gente está vendo hoje? Ligações ameaçando presidentes de partidos, ameaçando o presidente da República para que ele pressione os deputados para que esses retirem suas assinaturas, os deputados da base, né? Quais são os partidos da base? Não é só extrema esquerda, não. União, PP, Republicanos, PSD, MDB, são todos partidos da base. E o que a base quer dizer nesse caso? São os partidos que se venderam em troca de ministérios e cargos. Então eles se vendem, aí coloca para votar tudo que o governo tenta, desde que eles fiquem com seus ministérios e os seus cargos para eles poderem roubar dinheiro, formar musculatura eleitoral para as eleições serem reeleitos. É isso, reduzindo assim ao mínimo do mínimo possível.
Mas, mais uma vez, eu fico indignado. Querendo ou não, eu sou um brasileiro, fico vendo isso e me encho de indignação quando eu vejo, mais uma vez, que nem mesmo as pessoas que a gente elege podem mais nos representar porque há uma interferência de quem não foi eleito e, na verdade, foram escolhidos pelos piores corruptos da história do nosso país para ocupar o cargo que eles estão agora.